Boa noite, pessoal. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos unindo mais um dia maravilhoso como esse, chuvoso, né, lá fora. Afinal de contas, a natureza faz a sua parte, né, nos concede essa purificação de ar, né, essa melhora do oxigênio, né, da água que é vida. E nós aqui estamos dentro desta casa de caridade, em que aqui estamos juntos com o nosso amigo José de Mococa. Temos que estar aqui e lá fora, mas pedimos sempre licença quando entramos a essa casa de caridade, não só quando entramos no salão, né? Lá no portão a gente já começa a pedir licença, né? Com respeito, harmonia, mudando já logo os nossos pensamentos, nos harmonizando, porque essa casa de caridade nos traz grandes bênçãos, grande graça, grande luz, só nos faz melhorar. Se pegarmos todos nós que aqui estamos, eu tenho certeza disso, colocarmos lá do início que entramos e colocamos o pé lá naquele portãozinho lá para dentro, né? E até hoje conseguiremos ver mudanças. Se fizermos uma interiorização de nós mesmos, vamos ver mudanças. Vamos estar avaliando a nós mesmos e ver que mudamos. Temos muito que mudar? Temos, claro, temos um infinito, mas já melhoramos, já temos uma concepção diferenciada sobre o que estamos fazendo aqui na Terra, o que e para que viemos, e estamos como irmãos, e como irmãos seguiremos sempre a amar-nos uns aos outros e a Deus acima de todas as coisas, né? Então vamos continuar firme que venceremos as nossas dificuldades, venceremos os nossos problemas, porque são problemas aparentemente para nós nesse instante, mas são reharmonizações, resgate, como muitos irmãos dizem, dos nossos débitos do passado, e estaremos juntos nos melhorando, nos apoiando. Somos amigos. Amigos nunca ficam sozinhos, sempre temos uns aos outros, né? E temos esses amigos espirituais que nos ajudam. Hoje quem vai fazer a palestra vai ser o nosso irmão Rinaldo. Como sempre, belas palestras muito gostosas, porque mais que ser escutada e ser sentida, porque o palestrante se esforça para passar uma palestra. E nós que estamos aqui, temos que buscar vivê-las, a essência da palestra. Esse é o princípio de estarmos alcançando algo de melhor para nós. E seu Rinaldo vai falar hoje sobre nosso grande amigo querido Leon Denis, né? Fica à vontade, seu Rinaldo, é nós de Deus. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. E nós vamos falar hoje sobre Leon Denis, um grande irmão, né? Uma figura grandiosa do Espiritismo. Trata-se do irmão de um filósofo do Espiritismo, um verdadeiro ícone, né, do Espiritismo. Leon Denis, ao lado de Kardec, um dos pioneiros do Espiritismo. Na verdade, é o patrono do Espiritismo, sempre ao lado de nosso querido irmão Kardec. E hoje a gente sente-se feliz, é prazer de falar dele, dessa pessoa tão notável, tão maravilhosa, né? Nós aí agradecemos a casa pela confiança, pelo convite, e vamos procurar fazer o melhor. O trabalho que a gente vai fazer de uma forma simples, né? O resumo do nosso irmão, através aí da internet e dos livros que nos foram cedidos pelos nossos irmãos aqui da casa, né? E trata-se de Leon Denis de um grande médium, foi divulgador, expositor, coordenador do Espiritismo, né? Leon Denis foi contemporâneo de Kardec, foi pensador espírita e foi um dos principais seguidores, trabalhadores da doutrina espírita após a morte de Kardec, ao lado de figuras extraordinárias como nossos irmãos Gabriel Delano e também Camille Marion, né? Objetos de palestras aqui na casa, né? Semana passada a gente viu no nosso irmão Rafael a belíssima palestra. Próxima semana o Dona Sandra vai fazer a do nosso irmão Delano, né? E assim vai, né?
Então, meus irmãos, né, Leon Denis foi uma figura maravilhosa do Espiritismo. Ele é conhecido mundialmente, foi conhecido e é conhecido mundialmente, né, como o apóstolo do Espiritismo, como consolidador do Espiritismo, em razão de seu conhecimento, de seus estudos sobre a nossa doutrina. Não foi ele tão somente o continuador, o substituto de Kardec, foi ele também disciplinador, defensor, trabalhador incansável da nossa doutrina. Foi ele também que levantou, carregou a bandeira do Espiritismo em todo o mundo, sempre com muito amor, com muito carinho, ao lado de Allan Kardec e de muitos irmãos adeptos ao Espiritismo. Tanto é verdade que o plano espiritual deixa muito claro que se Allan Kardec não tivesse aceito a incumbência de ser o codificador, certamente seria ele, Leon Denis, o codificador, pois ele já estava sendo preparado espiritualmente para esse mistério. E sua missão foi tão grandiosa, tão importante quanto a de Allan Kardec. E ele cumpriu integralmente, com bastante êxito, a sua missão, pois ele divulgou, ensinou o Espiritismo, não só na França, seu país de origem, como no mundo todo. E o nosso irmão Leon Denis, possuidor também de várias obras, né? Teve aí muitos livros publicados, editados, maravilhosos, que nos trazem, né, ensinamentos profundos sobre a nossa doutrina. E também temos muitas obras a seu respeito. Temos, por exemplo, o livro A Vida e Obra de Leon Denis, muito bom, muito importante. O autor, Gaston Roussy, foi um poeta espírita, muito amigo particular de Leon Denis, e esse irmão relata toda a trajetória de nosso irmão Leon Denis, desde a sua infância até sua morte. Ele fala lá sobre a juventude, sobre a família, fala sobre os primórdios, o apostolado, a velhice, e enfim, a morte de nosso irmão, sempre com bastante amor, com bastante ênfase, né? E temos também o livro Leon Denis na Intimidade, muito bom, excelente, cuja autora é Claire Balvalmar, parece que é o nome dela, agora não é. Ela foi secretária e amiga de Leon Denis. Inclusive, essa irmã, ela esteve com Leon Denis até seus últimos instantes da vida física, e ela foi uma das que ajudaram, cooperaram com Leon Denis em seu último trabalho, e depois ele veio a óbito, né? Mas é muito bonita a obra, o trabalho dessa irmã, juntamente com Leon Denis. E Leon Denis, em sua trajetória, teve muitos amigos espirituais, diferente do nosso irmão Camille, né, que teve poucos amigos, como o Rafael falou na semana passada. E ele teve muitos companheiros, muitos colaboradores que engrandeceram a doutrina espírita a seu lado, ao lado de Leon Denis e de Kardec, né? E esses irmãos, né, são figuras maravilhosas que engrandeceram, trouxeram aí um brilhantismo, né, uma valorização especial ao espiritismo naquela época até os dias de hoje, né, seguindo esse, né? Tanto é que a gente teve as duas últimas palestras aqui, do senhor Rafael, feita semana passada, da senhora Sandra, outra, que passaram, né, mostraram para a gente essas figuras, esses irmãos, né, que valorizaram e fizeram muito o espiritismo. Então, gente, vamos passar aí agora, através da internet, dos livros que nossos irmãos aí nos cederam, nos ajudaram. A gente vai fazer esse resumo do Leon Denis, e dentro desse resumo que vamos passar, nós vamos passar as fotos, né, do nosso irmão, umas fotos daquela época. A gente vai falar também de uma homenagem feita pelo site ao nosso irmão,
Temos também uma história contada por um dos nossos irmãos do primeiro encontro de Leon Denis com Kardec. Aconteceu isso em 1867, foi numa conferência espírita. Temos um irmão jornalista espírita, Eduardo Carvalho. Ele esteve pessoalmente há 20 anos atrás, no mesmo local onde aconteceu essa conferência, para fazer pesquisas. Foi muito bem recebido por uma família lá, que os atendeu bem, fez-o entrar, ele e outro companheiro, inclusive mostrar os documentos lá da residência, da casa atual, né, que data de 1840 e ser autenticado por Napoleão Bonaparte. Quer dizer, como a gente vai passar isso daqui resumidamente, senão a gente vai acabar falando tudo, né? Então, Leon Denis nasceu, né? Em 1846, né? E desencarnou em 12 de abril de 1927. Como a gente disse, foi um pensador, né, espírita, dos principais continuadores após a morte de Kardec. Fez várias conferências, participou de vários congressos, como a gente vai ver mais adiante. Foi um defensor ferrenho da doutrina espírita, né? Motivo pelo qual foi conhecido como consolidador do espiritismo em toda a Europa, em todo o mundo praticamente, né? Bem como apóstolo do espiritismo, em virtude dos estudos e seu conhecimento sobre a doutrina. Na sua autobiografia, aos 18 anos ele teve conhecimento do espiritismo. Eu não coloquei essa parte, mas ele passava andando pela rua, na cidade em que morava. Ele, numa livraria, numa loja, viu o livro dos Espíritos. Ele viu, entrou, comprou, levou para casa, estudou escondido no templo do espiritismo. Depois a sua mãe acabou descobrindo, ela acabou também gostando e aderindo também ao espiritismo, tal qual ele, né? Então ele teve, como todos nós sabemos, importante papel. Ele enfrentou, defendeu com unhas e dentes o espiritismo, né? Participou de 2 congressos da Bélgica, nós vamos falar mais adiante dos congressos que participou. Em 1910 começou a ter problema com as vistas, né? Mas não impediu que ele continuasse seu trabalho, sempre com bastante amor, com bastante brilhantismo, né? Em 1925 foi eleito presidente do Congresso Espírita Internacional de Paris, no qual lá se formou a Federação Espírita Internacional. E nesse congresso eles quiseram tirar o aspecto religioso do espiritismo. E Denis se opôs veementemente a isso, né? Lutou com unhas e dentes, né? Sobre isso, né? Mesmo ele já estando numa idade bem avançada, bem desgastada, né? Já estando na velhice, mas ele combateu de uma forma aí brilhante essa luta, né? Essa luta brilhante que eles Denis, ele trabalhava em seu novo livro, Gênio Celto e o Mundo Invisível. Aí é a parte daquele irmão que a gente citou. E quando ele teve pneumonia forte, teve a ajuda de 2 secretárias, ele conseguiu terminar a obra. E acabou indo a óbito no dia 12 de abril de 27, era uma terça-feira, às 21 horas, em sua residência. E seu grande trabalho, seu caráter, né, sobre o Espiritismo, rendeu-lhe o apelido de apóstolo do Espiritismo, né? E teve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, motivo porque ele foi indicado como presidente de honra da Federação Espírita Brasileira e sócio também de honra, né, naquela época, né, 1901. Essa parte, as religiões e a verdade, né? Leon Denis afirmou que a verdade assemelha-se às gotas de chuva que tremem na extremidade de um ramo, enquanto aí estão suspensas, né? Brilham como diamantes puros no esplendor do dia. É uma mensagem muito bonita que ele nos traz, né? Dizendo que dos céus chega toda a lindeza, as maravilhas do mundo, né? E na terra, infelizmente, né? Com o contato da terra tem aquele elo de ligação inseguro, que não é estável, né?
Assim, em cada religião acontecem erros, né? Fruto da terra, que mistura-se com os bens do alto, né? De Deus, né? Citações, que eu estava comentando essa parte agora com o Rafael, né? Recorda-te que a vida é curta, esforça-te por conquistar enquanto podes. Aí ele nos diz que a gente tem que trabalhar, tem que batalhar, não podemos desmerecer, aproveitar totalmente todo o tempo que temos aqui na matéria, né? Até falei com o Rafael, né? Recorda que a vida é curta, quer dizer, contar para você, ontem parecia que você tinha os 30, 40 anos, hoje você já vem velhinho e tal. Até falei para ele risada, né? Tentei subir na escada um dia desses, quase caí no telhado. Eu falei, aí minha mulher, você pensa que tem 30 anos, tinha de ser bobo, cara. E, com razão, por pouco eu, né? Então, eu achei interessante essa parte que ele fala, que a vida da gente é curta, é muito curta mesmo, passa sem a gente perceber. Motivo porque temos que focar no bem, tão somente no bem, tal qual Jesus nos ensinou, né? Essas aí as principais obras de nossos irmãos, né? A gente só colocou essas em destaques, né? Justamente que consta lá pela internet. Agora a gente, através do livro, que uma graça nos emprestou, a gente fez esse estudo resumido de nosso irmão, né? Narrado pelo Gaston, de família pobre e simples. Denis teve uma infância e juventude muito difícil. Parou de estudar cedo para ajudar os pais. Seu pai, Joseph, era mestre de obras pedreiro. A família do lado paterno, eles trabalhavam com artesanatos, enquanto que do lado da mãe, eles eram camponeses. Sua mãe, dona Anne Lucy, era meiga, dedicada, sensata e reservada. Na época, as construções não iam bem. O pai teve que mudar de emprego. A família passava por grandes dificuldades. Assim, o pai conseguiu um emprego na Casa da Moeda, depois na Companhia das Estradas de Ferro Sul. Por fim, ele foi nomeado chefe da estação de Bordeaux, né? Bordeaux, a família teve que mudar-se para Tours, em definitivo. Denis trabalhava na casa de curas, Casa Pileta. Aos 18 anos, conhecia o livro dos Espíritos, a gente já falou essa parte. Com 30 anos, já desenvolveu a sua mediunidade e evidência. Logo cedo, falamos também do problema na vista, né? Por esse motivo ele foi isento de serviço militar. Porém, mesmo assim, como bom patriota, pelos momentos difíceis que o país passava na época, ele mesmo assim foi e alistou-se no exército, esteve na guerra com 24 anos de idade. Juntou-se aos moços solteiros do 26º Corpo do Exército em formação. Foi logo nomeado sargento no 1º Batalhão e depois promovido a tenente. Seu avô havia sido soldado de Napoleão Bonaparte. Aí me escapou, era interessante saber qual avô, se era o avô materno ou paterno. Depois que eu fui tentar ver, mas já tinha devolvido os livros para a Dona Graça do seu general. Então, mas eu vou procurar saber. É interessante, né? Foi materno? Seu trabalho, nome de esforço, sua lei era o trabalho, nome de esforço para ajudar o semelhante. Foi também escritor moralista. Muito trabalhou por nossa doutrina. Frequentou a maçonaria, participou da maçonaria. Naquela época devia ser muito bom, né, gente? Olha, eu participei disso em 90, não gostei muito. Fui expulso da escola. Sério? Mas é verdade, acho que na época dele era interessante, devia ser bom. Estou dizendo, né, gente, não sei, na minha época parece que o pessoal era mais voltado a juízes, médicos e tal, gente que não era um sem precedente nenhum. Não é o caso, pelo amor de Deus, do nosso irmão. Né? Aqui a gente está dizendo que sua lei era o trabalho porque ele trabalhava incansavelmente pela nossa doutrina. Ele ajudava todos que o precisavam, dia e noite, iam na sua residência e se colocava sempre à disposição. E atendeu, precisava de um remédio, de um passe. Então ele trabalhava, não media esforços para isso. Né? Ele fez inúmeras viagens à Itália e à Argélia, sempre a trabalho, em serviço da casa em que trabalhava, e também como divulgador, para divulgar a nossa doutrina.
Ele sempre, em todas as viagens, ou era em serviço, ou então para ilustrar a nossa doutrina. Participou de vários congressos espíritas, 5, 10, 13, 25, além do congresso de 889, foi presidente da União Espírita Francesa. Iniciou seu apostolado em 1882, mas foi no dia 2 de novembro, dia de finados, que teve um acontecimento muito importante na sua vida, pois comunicou-se com ele pela primeira vez aquele que seria seu guia, seu melhor amigo, e até mesmo seu pai espiritual, Jerônimo de Cláudio, cujo acontecimento foi uma sessão espírita entre um grupo que encontrava-se de passagem. Ele mesmo relatou o fato. Importante mencionar que seu guia não era o espírito da verdade, sim, é o Jerônimo e a nossa querida irmã Joana d'Arc. Assim como Kardec, o apóstolo de Tu era um druida reencarnado, era ele um lorenense nato. Kardec iniciou e desenvolveu os estudos sobre as ligações espirituais do druidismo com o espiritismo, abrindo-se perspectivas de uma nova fase de evolução espiritual no mundo. Denis teve pouco contato com Kardec, embora tenha conhecido ele pessoalmente, tornando-se seu discípulo e continuador do espiritismo. Teve muitos companheiros e amigos, conforme já falamos, né? Morreu com 81 anos de idade. Aqui, gente, a foto da casa onde ele residia, onde ele desencarnou em 1927. Leon Denis, com seus 30 anos de idade, na época de suas viagens, né? Lá, aqui nessa época, ele já desenvolvia sua mediunidade psicográfica e vidência. É fase que ele trabalhava incansavelmente, né? Quer dizer, toda a vida trabalhou, mas quando moço, né? Denis, em pleno vigor físico, aos 50 anos de idade, acho que é a melhor fase da vida da gente. Deu dentes com a senhora, sua mãe, Dona Anne Wissner, né? Denis, já agora, né? Essa foto foi tirada no Congresso de Paris em 25, eles com seus quase 80 anos de idade. Leon Denis, já com a idade avançada. Leon Denis, no Congresso de Paris, de 25, com uma figura desconhecida, não deu para identificar. Aqui é foto do Congresso da época, né? Quase a mesma coisa que hoje, né? Claro que as figuras é diferente, hoje é tudo mais moderno e tal, mas é assim, o pessoal está e os congressistas, né? Então, esse é o retrato que se fez naquela época, né? Túmulo de nosso irmão Leon Denis, né? Aqui é a apresentação que a gente falou do site, né? Basicamente, o que nós já falamos, né? Denis foi um filósofo, médium dos principais continuadores do Espiritismo, após a morte de Kardec, ao lado de Delane e Camille. Foi o consolidador do Espiritismo, não foi apenas o substituto e continuador de Kardec. Ele tinha uma missão tão grande, nós falamos essa parte, a missão dele é tão grandiosa quanto de Kardec. Cabia desenvolver os estudos doutrinários, dar continuidade, que ele fez isso, né? Foi o trabalho que ele teve, dar continuidade ao trabalho de nosso irmão Allan Kardec. Dentre as suas ocupações, foi presidente de honra da União Espírita Francesa, membro honorário da Federação Espírita Internacional, presidente do Congresso de 25, teve também a oportunidade de dirigir durante longos anos um grupo experimental do Espiritismo em sua cidade. Esses são os irmãos que apresentaram essa homenagem no site. Depois aqui aquela parte que nós relatamos, o primeiro encontro de Denis com Allan Kardec, né, pelo escritor e jornalista Eduardo Monteiro. Havia apenas 3 anos que Denis se iniciará no Espiritismo, quando, em 1867, Kardec aceitou um convite para pronunciar uma conferência. Leon Denis teve, então, oportunidade de se entrevistar com Kardec na residência do tal do senhor Rebondin, que hospedava Kardec e esposa naquela época, né? Como relata o próprio Denis. Foi alugada uma sala naquela época, né? Lá em Tours, e tem uma lei muito severa, né? Pesada, que proibia umas reuniões de mais de 20 pessoas. O que aconteceu? No dia da reunião,
A prefeitura vetou, cancelou, né? Indeferiu o pedido. Aí, aquela correria, esse cara apavorado e tal, o que fez? O Leão Denis ficou no local, esperando os convidados, que seriam aproximadamente 300 pessoas. Esse pessoal ia chegando e ia avisando: olha, agora mudou, está na residência, na vila tal, né, do senhor Rebondini, vocês vão para lá. Ele acabou se atrasando para a reunião. Quando Kardec deu início à conferência, Denis se atrasou uns minutos, né, chegou atrasado. Acontece que no momento fixado para a reunião, a prefeitura informou que o pedido fora cancelado e tal. Aí Kardec inicia a reunião sob a claridade das estrelas, a voz doce e grave de Kardec fazia-se ouvir. Então, gente, né? Que beleza, que maravilha que deveria ter sido naquela época a fala do nosso irmão Kardec, né? Foram-lhe feitas várias perguntas e ele respondia todos com muita bondade, com muito amor, com muito carinho, como era próprio de seu feitio, tal qual Jesus fazia na sua época, né? E o nosso irmão Kardec respondia o que lhe perguntavam sobre as obsessões, sobre muitas questões espirituais, tal, tudo com muita bondade, com muito amor, até que chegou o momento que a reunião chegou ao fim, né? Terminou. E todos aí ficaram felizes, ficaram contentes, né? E o pessoal foi se retirando, tal, né? Foi embora. E no dia seguinte, Leão Denis voltou ao local em que havia sido essa reunião para visitar Kardec e encontrou ele trepado em uma árvore, em uma cerejeira, né? Ele estava apanhando os frutos para a esposa. E foi uma cena aí muito inusitada, né? Muito bacana, porque ela estava lá se deliciando com os frutos que Kardec estava colhendo, né? Tanto é que no seu artigo História do Desenvolvimento do Espiritismo, em Tuz, Denis completa a informação de seus contatos com o mestre dele. Eu ouvi mais 2 vezes depois da sua viagem a Tuz, em sua residência, e outra uma vez em Boneval, na residência, né, onde os espíritas na época se reuniam para sessões, e eles se reuniam lá para ouvir os discursos de Kardec e tal. No ano seguinte, Kardec desencarnou, né? Então ele fala: essa rua Saint-Pierre em Espírito Vila tornou-se um lugar famoso, importante e histórico para o espiritismo, pois foi lá onde aconteceu o primeiro encontro, né? Primeira conferência espírita, à luz das estrelas, e onde se deu o primeiro dos 3 encontros entre Leão Denis e Allan Kardec. Isso é o nosso irmão, esse Eduardo Carvalho, que está narrando para a gente, né? Essa importante história, né, que levou esse senhor, esse jornalista, espírita e mais outro companheiro, a conhecer aquele local, né, no ano 2000, que era um terreno, na época uma quinta lá, eles depois lotearam e foi dividido em lotes, ainda na época, e construíram as casas centenárias que existem até os dias de hoje, né? E onde alojaram lá essas 300 pessoas para tal reunião. E esse senhor, Eduardo, pesquisador, foi muito bem recebido, né? Numa casa com um bom jardim e tal, né? Ele imaginou lá que seria o local onde havia acontecido tal fato na época. Foi atendido por um rapaz, né? Um camarada muito bom e tal, que inclusive chamou a avó, e a avó também o recebeu muito bem, né? Eles foram, ele pensou que ia ser mal recebido, né? Em virtude da história que ele estava se propondo a fazer, né? Porém, para surpresa dele, né? O jovem que o atendeu foi muito gentil, foi chamar a avó que depois mostrou para ele, ofereceu até cópia dos documentos da propriedade, datados de 1840 e autenticados com selo de Napoleão Bonaparte. Bacana isso, né? Importante, né? Então, gente, o irmão continua narrando de que não há dúvida que um documento como este pode não representar quase nada para a história do espiritismo, mas a fidalguia, a amizade com aquela família os recebeu, já valeu muito, né? Foi uma felicidade imensa para eles, né?
pois foi com os olhos nublados e a recordar a descrição de Leonise do seu encontro com o Kardec, que passamos minutos memoráveis naquela casa, naquele jardim. Eles fizeram lá uma sentida prece e tentaram transportar a mente para o distante ano de 1868 para ouvir os ecos das palavras de Leon Denis e Kardec sobre a luz da lamparina, tendo por teto a abóbora celeste. Muito bacana isso, né? Parecia ainda que a terra guardava a doçura das cerejas caídas aos pés da senhora Kardec, e que ao farfalhar das folhas secas, denunciando a chegada do jovem Leon Denis, a gente disse, né, ele chegou atrasado para o início da reunião, onde lá era ouvido pela nossa audição, e o mesmo sentimento que Denis viu naquela cena, ele emprestou para o irmão, ele se referindo a eles agora, né, na sua imaginação que voou alto, muito alto. Quer dizer, aqui ele fala, ele completa aos privilegiados 300 ouvintes daquela memorável conferência, soma-se mais um, Eduardo Carvalho Monteiro, escritor, jornalista e biógrafo espírita. Então esse irmão nos trouxe pela internet esse relato maravilhoso, né? Reinaldo Soares, Instituição Beneficente, José de Mococa, senhora Sandra, que é a coordenadora. Então, gente, após a gente chegamos nessa parte no final, a gente tem aqui também, trouxemos aqui um trecho da comunicação feita por Leon Denis, logo após o seu desencarne. Foi feita no dia 8 de julho de 1927 por incorporação. Ele deu essa comunicação a uma senhora que certamente trabalhava com ele nas sessões espíritas que ele fazia, e ele diz assim, né? Minha prezada senhora René, a impressão que tivestes pessoalmente entre 8 horas e 9 horas e 15 minutos na noite de 12 de abril é naturalmente em decorrência do desdobramento, da alegria, do desdobramento e da luminosa vertigem que eu mesmo senti trocando de mundo. Olha que beleza, gente, né? Enquanto os irmãos espirituais estavam lá no processo de desencarne, desligando o espírito do irmão, essa senhora médium também sentia os mesmos fluidos, tinha a mesma sensação. Fantástico. Então ele sentiu, a moça, a senhora também sentiu, ele relata esse fato para ela na comunicação. Só agora na parte, tem mais na comunicação, a gente, né, vai falar a parte finalzinha. Ele diz assim, havia deixado minha casa carnal e ensaiava as primeiras evoluções no mundo da luz, domínio maravilhoso criado por Deus. Que beleza, né? Mundo da luz, domínio maravilhoso criado por Deus. Mais do que nunca, meus amigos, sei agora que todo ser humano rompe sua carcaça física com maior ou menor dificuldade, de acordo com a sua evolução e conforme o grau de fé e de confiança que tenha na bondade e na justiça de Deus. Então, gente, que mensagem bonita, que já naquela época, em 27, ele nos deixou para que nós nos preparemos, tenhamos fé, porque a vida espiritual é bonita, muito linda, além de ser a verdadeira. A gente teme, né? A gente fica temeroso, porque não é a gente que vai chegando na idade e tal, né? Se não tivermos um bom preparo, nossa, né? Porque a gente vê tantos casos aí de depressão, pessoas, né, principalmente os mais idosos, né? Então, Denis, né, nos dá essa mensagem maravilhosa que somos de Deus, que nascemos para Deus, e que se estivermos focados, centralizados no bem, na prática do amor, da caridade, a gente vai estar, sem dúvida, com Deus e no caminho certo, tal como o Senhor seu Pai Sola se encontra nesse momento, que está aqui presente nos ouvindo, né? Ele como tantos outros. Então é assim, né? Nós temos que focar, temos que nos preparar mesmo, né? Então, gente, aqui em São Paulo, para finalizar agora, nós temos aqui pertinho, no bairro da Saúde, não sei se vocês conhecem, é a Instituição de Educação Leon Denis. Por curiosidade, lá pela internet eu vi e fui lá fazer uma visitinha, uns 15 dias atrás. Foi muito bem recebido, legal. Aqui na Avenida Bosque da Saúde. E falei com uma senhora, né, eles cuidam lá de crianças carentes,
estão passando necessidade, em vista aí da pandemia e tal, né? Como todos esses locais estão. Eu disse que trabalhava aqui na instituição e tal, até deixei, fiz uma doaçãozinha, a moça até quis fazer não, eu vou lá, não precisa, senhora, pode deixar que eu aviso ao almoço, só comunica o pessoal que toma conta, você já vai saber que a instituição José de Mococa está fazendo essa doação para vocês. Não se preocupe com o recibo, nada disso. A gente tem plena confiança. Eu agradecer muito, eu agradecer a instituição, o presidente, os demais membros. Né? Então, gente, aqui nós, que a gente pode apresentar de melhor, né, para vocês. A gente fez aí, como dissemos, um trabalho simplesinho, de acordo com os livros, né? O Esmeralda prestou, Dona Graça, a Priscila, a Sandra, o CD ali pela internet. A gente montou isso aí de uma maneira simples, é o que pudemos apresentar. Na verdade, sobre esse irmão, né, Leon Denis, sobre Kardec, que você falou a semana passada, era o Marion, que a Dona Sandra vai falar semana que vem, são irmãos, né, sensacionais, irmãos que até hoje trabalham muito pelo Espiritismo, valorizam muito. Eles estão desencarnados há tempo, mas como os espíritos estão aqui, estão ali, acolá, estão sempre, nossa, correndo, tal qual Jesus Cristo conosco, né? Está sempre presente. São irmãos maravilhosos que a gente tem que agradecer muito, e é sempre muito bom e importante falar desses irmãos. Então, gente, encerramos aí com o meu muito obrigado para vocês por me ouvirem, né? Espero que tenham gostado.